Olá, mais uma entrevista aqui na Biblioteca Passos Manuel com Eduardo Teixeira, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e estou cá com muito gosto aqui na Casa da Democracia e, portanto, vocês são muito bem-vindos na iniciativa que estão a fazer e, como é lógico, estou presente, disse logo presente. Muito obrigado. E começando a falar um pouco da sua vida, do seu percurso, há uma localidade que lhe diz bastante, porque é a localidade também que marca a sua vida, que é Viana do Castelo. Nós passámos por lá, na volta que fizemos por Portugal continental. Como é que descreve não só a cidade, mas também o distrito? É uma terra única. Viana do Castelo é considerada a princesa do Lima. É uma terra que tem os três ecossistemas que é raro encontrarem-se e confluírem no outro ecossistema mais urbano que é a cidade, que é o que tem rio, tem mar, tem montanha. E é de facto uma cidade e um concelho fantástico, porque também tem um tipicismo muito diferente, uma morfologia muito interessante. Tem freguesias e terras de montanha, não só Santa Luzia, com a Ariosa e com a cidade, mas também a Serra Larga, com São Lourenço da Montaria, com Amonde, com Freixeiro de Sotelo, que também é do Vale do Âncora, e depois freguesias ribeirinhas da margem esquerda, da margem direita do Rio Lima, e o litoral que vai desde Castelo Neiva, que confina com Esposende, até a Gelfa e a Fife, que confina com Caminha. E portanto tenho uma riqueza imensa no território. E depois intercala aqui a cultura popular, a riqueza não só natural, mas também imaterial, do folclore, do ouro de Viena, das festas, das romarias. É uma terra que eu sinto suspeito, nasci lá, cresci lá, sempre trabalhei em Viana do Castelo, é lá que ainda resido e que crio os meus filhos e que habito, e portanto sei que ao vir para Lisboa sei que são 3, 4 dias por semana que tenho que forçosamente e sempre regressar àquela que é a terra que me viu nascer e que eu muito gosto e que amo. E é um dos desafios que nós notamos para quem é deputado de um círculo eleitoral mais distante de Lisboa. Também essas questões da viagem. Como é que gera toda a sua semana? Não há rotinas e portanto tanto se vem no domingo, como tem que se vir na próxima semana por causa do Orçamento de Estado, como se vem na segunda, como se vem na terça de manhã, e portanto há uma coisa que eu tenho para mim, é que o regresso é sempre assegurado à sexta-feira, e não só Viana do Castelo, mas o Alto Minho é um território vasto. Por exemplo, Melgaço, que é mesmo o concelho mais a norte de Portugal, dista da capital do distrito, de Viana do Castelo, quase 100 km, e portanto ir a Melgaço e voltar são 200 km, é quase a metade da viagem entre Viana e Porto, Viana e Lisboa, feito dentro do distrito de Viana, e portanto o território é muito disperso. Aliás, o distrito de Viana do Castelo, apesar de ser um distrito de litoral, é um distrito que, em termos mais ou menos de dimensão, é mais quilómetro, menos quilómetro quadrado, é a dimensão da região autónoma da Madeira, mais metro, menos metro, tem morfologias muito idênticas também à região autónoma da Madeira, e mais 1000 ou menos 1000, até temos mais, acho eu, tem a dimensão também da região autónoma da Madeira. Agora, aqui intercala-se outras questões públicas, que é o investimento que é feito, não é condizente com o investimento que é feito na região autónoma da Madeira, por exemplo. Há um caminho muito grande a ter, é um distrito que tem algumas dificuldades no setor público, que é preciso uma interação muito grande dos eleitos, no momento em que nós não temos também governos civis, e o governo civil dava algum jeito num território tão disperso como é este, porque tinha uma estrutura muito própria, que não era só o governo civil, era uma equipa de pessoas, chefe de gabinete, adjuntos, assessores, secretários, que agora, deixando de existir, os deputados têm uma intervenção muito mais próxima na interligação também que têm que fazer entre o setor público central e o setor público local e o associativismo, que temos que, nas segundas-feiras e nos dias que é possível, hoje se calhar de forma diferente, com maior intensidade, porque acabamos por reunir também nos outros dias da semana de forma online
com muitas destas instituições, mas eu faço com a noção de que a proximidade em política é fundamental. E nós não nos esquecemos que depois de eleitos somos deputados nacionais, mas não podemos também nos esquecer quem é que nos elegeu, quem é que nos deu o voto, quem é que nos mandatou num distrito que, como eu disse há bocado, tem algumas dificuldades. Basta ver na capital do distrito, que é, apesar de ser de litoral e ter estas condições naturais que eu disse, é aquela que tem menos poder de compra a nível nacional. No ranking de 1 a 20, onde se inclui Ponta Delgada e Funchal, Viana do Castelo é aquela que tem menos poder de compra a nível nacional. Já disse aqui no Parlamento, num debate sobre coesão territorial. Isto não é, coesão territorial não é um tema de litoral interior, nem norte-sul, porque se assim fosse, Viana do Castelo estaria no ranking dos primeiros lugares do poder de compra, e não está em último. E portanto há muito trabalho a fazer. E falando um pouco do seu percurso, e neste caso também pela parte económica, quando é que percebeu que queria tirar a economia? Como é que foi também esse percurso académico? Foi muito cedo, eu penso que foi por volta dos meus 10, 11 anos que eu percebi que tinha uma apetência muito forte para a economia, para a matemática. Talvez influenciado pelos professores de matemática, que me diziam que tinha também apetências nessa matéria, mas também dentro da economia o facto de meu pai trabalhar na banca também, porventura, teve alguma influência. A gente olha e observa os exemplos, e o meu pai para mim é um exemplo. Mas foi muito a vontade de fazer crescer e de acreditar e apostar na economia que me fez, muito jovem, trilhar muitos e abraçar muitas causas dentro não só económicas, mas também de iniciativa juvenil e também de solidariedade. Das coisas mais interessantes que eu fiz foi fazer um projeto internacional com menos de 18 anos, num país que ainda estava em guerra, em 2001, que era Moçambique, e que não havia praticamente nenhuma ligação diplomática. O primeiro grupo de portugueses de forma organizada foi um grupo de jovens, cerca de 20 jovens, que foram a Moçambique fazer solidariedade social e interligar com empresas, acabar por fazer e apresentar pessoas, e logo percebi que a diplomacia económica tinha um avanço grande. E hoje que tenho, e estou na Comissão de Negócios Estrangeiros, sou vice-coordenador da Comissão pelo lado do PSD, percebo que há de facto um grande caminho na diplomacia económica, e sempre gostei muito deste sistema economia, área financeira e área social, porque também já tive tendência de ser secretário-geral numa intersindical, ainda que independente, e a área do trabalho e do emprego é uma área também muito importante. E como é que surge também essa experiência sindical e também bancária? Surge naturalmente, portanto, após o ter concluído o curso de Economia, a licenciatura, teria uma pós-graduação em Gestão Financeira Internacional, fiz a parte escolar do mestrado em Finanças Públicas, já imbuído no mercado de trabalho e, portanto, na banca. Portanto, dentro da banca também há uma área importante que tive a oportunidade de dar um contributo depois de ter sido já deputado entre 2011 e 2015, em que tive dos dossiês mais complexos que tive que lidar e na minha região e em Viana do Castelo, que foi os estaleiros navais de Viana do Castelo, a economia, a área social e a área do emprego, e que tive após a oportunidade de estando numa área mais ligada à saúde da banca, que é o Conselho Ativo do subsetor de saúde da banca, ter também sido, porque estava imbuído dentro, como sindicato independente que é, dentro de uma intersindical, que é a USI, ser secretário-geral nacional, e foi uma experiência muito interessante, porque lidei com vários setores, desde as telecomunicações, à energia, não só o setor financeiro, o setor da saúde, dos auxiliares, dos médicos, dos prestadores de serviço, aos ferroviários,
aos transportes, às telecomunicações. Portanto, foi uma experiência de 2, 3 anos muito rica, de aprofundamento de vários setores de atividade, que acabo que agora, tendo regressado novamente ao Parlamento, de os ouvir, mas de perceber os anseios numa dificuldade maior que se tem. Ainda hoje de manhã estive com representantes sindicais num setor vidreiro, que está em causa um despedimento coletivo de 130 mais outros 80 de forma indireta e, portanto, mais de 2 centenas de trabalhadores, mas depois tem o outro lado, é que não é só o trabalho e o emprego, depois também tem o lado estratégico, como em tempos houve Costaleiros Navais Viana do Castelo, que é a única empresa e que está em vias de encerramento que produz vidro automóvel e que, portanto, o vidro que nós estamos habituados a ter e que nos protege na condução do automóvel, quando nós temos em Portugal um cluster ligado ao setor automóvel que tem que ter a transversalidade e tem que ser competitivo e tem que ter várias áreas de atuação, há um que neste momento fecha e que está em vias de encerramento e que é preciso ver até à exaustão se não se pode fazer nada ou algo que possa proteger um setor estratégico, que foi aquilo que eu fiz enquanto deputado da Assembleia da República, quando se conseguiu manter a atividade em Viana do Castelo da indústria naval que estava em causa por muitos motivos, mas também por questões europeias fruto das ajudas do Estado. E falando um pouco também de trabalho parlamentar, uma das comissões que faz parte é do Orçamento e de Finanças, e estamos com toda esta discussão à volta do Orçamento de Estado. É sem dúvida o momento mais intenso no ano parlamentar? É um momento muito intenso e, aliás, na boa prática parlamentar que acontece na última meia dúzia de anos, é um momento de muita teatralidade. É um momento que a esquerda simula, avança, recua, fruto de uma geringonça que imperou desde 2015 até 2019, mas que agora não há geringonça, mas há ali um suporte, e vai havendo suportes e vai havendo negociações. Há muita teatralidade associada a este tema, que faz com que na Comissão de Orçamento e Finanças acabe por haver um trabalho ainda maior, porque são muitas as propostas que surgem dos partidos, em especial dos partidos de esquerda. E depois não sabemos bem se está tudo combinado ou se não está. O facto é que há coisas que são aprovadas, as pessoas não percebem, mas antes de ser aprovado na generalidade e depois na globalidade, um mês e tal depois, no meio, a Comissão de Orçamento e Finanças tem que fazer um enorme trabalho, e entre os quais também tem que votar propostas de alteração. E muitas delas, às vezes, para nosso espanto, há coisas em que se encontra ali mecanismos para não cumprir. Vou dar o exemplo das portagens. Nós propusemos a redução de 50% do valor das portagens das escutas para a partir de 1 de julho, para não ter um impacto anual, mas apenas meio do ano. Mas depois, quando percebemos que o Governo legisla, é a partir de determinadas horas, é a partir de não sei de quê, é a partir de não sei de quais, depois as pessoas sentem que o que foi dito e o que foi aprovado pode não estar totalmente a ser aplicado. Mas muitas destas questões são conseguidas nesta Comissão de Orçamento e Finanças, como foi conseguida a questão daquela tranche que depois o Governo deu a volta do novo banco, como se conseguiu, consegue-se muitas coisas independentemente do voto favorável, abstenção ou contra, que se dá na globalidade no Orçamento de Estado. É na Comissão de Orçamento e Finanças que tudo pode ser aprovado e pode ser retirado, pode ser mudado. E, portanto, é um trabalho que também tem que haver coerência. Não se pode aumentar a despesa sem aumentar a receita, ou para aumentar a despesa tem que se substituir a despesa para que não aumente a despesa global. E o mesmo raciocínio no lado da receita. Agora, há muitas coisas que devem ser avaliadas, e por isso é que nós temos muitos pedidos de audiência nesta fase também. Não é só o trabalho dentro da COF. Ainda agora reuni também com o sindicato dos funcionários da ASAI, uma área tão sensível como é as atividades económicas, da fiscalização,
que nos vem trazer inúmeros problemas que derivam, a maior parte deles, das condições de trabalho, das instalações, dos veículos, dos laboratórios, do número de prescrições que existem dentro da ASAI e que nos são dados nesta altura. Nesta altura há uma enorme pressão e nós ouvimos quase todos que podemos, nesta altura tão sensível, porque o Orçamento de Estado é de facto a lei fundamental de atividade no ano, porque a lei fundamental que nos consagra a todos a Constituição, aquela que nos consagra do ponto de vista financeiro e que interage com todos os cidadãos de Portugal. Nesse sentido, a Comissão de Negócios Estrangeiros é mais pacífica e o próprio discurso tem um tom diferente? É diferente. A Comissão de Negócios Estrangeiros é uma das comissões basilares, por isso é que é a segunda Comissão da Assembleia da República. Logo a primeira é os assuntos constitucionais e a seguir a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades. Nós temos aqui essa questão dos negócios estrangeiros, também da diplomacia económica, mas a relação entre os Estados, mas também a diáspora. E temos um outro Portugal lá fora que anseia e que tem que ser acompanhado e há uma enorme interação nessa matéria, mas é uma comissão muito interessante que porventura às vezes não se vê o trabalho totalmente como ele o é, porque há de facto muito trabalho dentro da Comissão dos Negócios Estrangeiros que não tem tanto impacto, porque muitas vezes o impacto é exterior no relacionamento entre Portugal e os outros países e muitas vezes com muita diplomacia ao nível dos votos, ao nível das questões que às vezes não se dá tanta importância, mas que têm um grande impacto na vida de Portugal e no relacionamento de Portugal com os organismos internacionais, e é uma área muito, muito interessante. Passando à segunda parte da nossa entrevista e vamos diretos às escolhas, e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade, porque com humildade também se tem ambição. Cães ou gatos? Cães, eu tenho um cão de estimação e adoro animais no global, mas nessa opção tenho que escolher os cães, um cão. Fernando Pimenta ou Cristiano Ronaldo? É a escolha entre o melhor do mundo no futebol e o melhor do mundo na sua atividade no Alto Pinho. Eu diria Fernando Pimenta. Mário Soares ou Álvaro Cunhal? Álvaro Cunhal. Eu acho que o Álvaro Cunhal, gostes ou não, era um político absolutamente genuíno, acreditava no que dizia e, portanto, sempre foi uma personalidade que me motivou ao conhecimento, independentemente da divergência política ou partidária. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso. Cavaco Silva ou Durão Barroso? Cavaco Silva. Foi, aliás, o político que me despertou e muito para a parte política. Era um jovem estudante quando vi um primeiro-ministro a infraestruturar Portugal e a aproveitar bem os fundos comunitários, e sempre tive uma enorme admiração e já fui seu mandatário de Aníbal Cavaco Silva. Sagres ou Superboc? Duas boas cervejas portuguesas. Tenho que optar por aquela que tem um nome mais de conquista, que é Sagres. Centro ou direita? Centro. Ricardo Araújo Pereira ou Hermano José? Dois bons humoristas, é difícil escolher entre os dois, tempos diferentes, mas pela escolha até do humor ligado à política, Ricardo Araújo Pereira. Merkel ou Boris Johnson? Merkel. Tem um papel fundamental nos últimos anos na Constituição Europeia. Liberal ou conservador? Liberal conservador. Eu considero que em alguns assuntos sou conservador, em muitos outros tenho um pensamento liberal. Mas já fui mais liberal. 230 ou 180, em termos de número de deputados?
Eu diria que 230 ou 180 era importante, era garantir a representatividade das regiões e dos distritos e dos concelhos. Porque é muito diferente pensarmos que é importante para Lisboa ter 50 deputados e ter em Bragança 3. É muito diferente. E, portanto, se a redução do número de deputados fizer com que a dispersão decorra nos sítios onde há menor nível de população e não nos grandes centros urbanos, que muitas vezes os cidadãos não conhecem os seus representantes, eu prefiro ter 230. Se a redução para 180, pode ser desejável, for nos sítios onde não é necessário tanto número de deputados, venha ela. E se pudesse convidar uma personalidade nacional ou internacional para, por exemplo, um almoço, alguém que gostasse de conhecer melhor, quem é que seria essa pessoa? Nacional ou internacional? E da política ou de outra área? Gostaria de conhecer mais em privado o pensamento do Papa Francisco, que é uma personalidade que eu muito admiro e que é fascinante e que terá muito em privado para contar. É um dos mais escolhidos. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe faria? A primeira pergunta que lhe faria, porque é que quis ser padre? E no mundo da música tem assim alguma inspiração? No mundo da música? Inspiração, cantor? Sim, cantor ou uma banda favorita ou que costuma ouvir? Rui Veloso marcou-me na minha juventude. Alguma música em específico? Várias. E na literatura? Na literatura tenho vários autores. Não quero distinguir ninguém em especial porque me divido entre os temas não só políticos, sociais, como também de outros temas, como o romance, e portanto não queria distinguir ninguém em especial. E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar? São Tomé e Príncipe. Tenho muita curiosidade em conhecer os países de língua oficial portuguesa todos, e São Tomé e Príncipe é daqueles que eu estou para visitar já há anos e tenho uma enorme curiosidade em conhecer. E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleito pela primeira vez deputado? Olha, mudou o facto de não trabalhar permanentemente no sítio onde se reside, numa diferença quilométrica relevante, que são são 300 e muitos quilómetros, e isso altera os nossos hábitos, nomeadamente de alguns dias por semana poder jantar com a família, que é impeditivo no momento em que se tem filhos menores, que é o meu caso, e tem-se uma responsabilidade maior de acompanhamento nesses dias que se está ausente. Passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma destas palavras. A primeira é sindicatos. Boas entidades. Natário. Uma delícia. E já teve a oportunidade também de gravar lá, como disse há pouco. Sim. Das bolinhas. As bolas de Belém são de Viena e não é só no Natário. De Viena no Castelo são as melhores do mundo. Coração de Viena. É uma paixão que está plasmada no ouro também, que é a chieira das mulheres vienenses, e o Coração de Viena é algo. Eu não posso só dizer uma palavra. Pode dizer mais que eu. É algo que é nosso, que é também é o ouro de Viena, mas é algo que nós não produzimos, que é um contrassenso. O Coração de Viena é produzido em Gondomar, na Póvoa, na Póvoa de Lanhoso, e deveria, não só nós sermos a montra e o comércio do ouro de Viena e do Coração de Viena. Aliás, esse projeto internacional que eu fiz foi com uma coleção de postais que nós conseguimos financiar, em que estava o ouro de Viena e o Coração de Viena, e foi com aquela coleção de postais que nós conseguimos o dinheiro para ir à África, um grupo de jovens de 16 anos. Mas nós não somos a montra comercial, nós não somos a montra, a produção do ouro, e poderia-se criar um maior valor em Viena, produzindo o Coração de Viena em Viena. Traz. Minhota, traz minhota. Santa Luzia.
um dos melhores miradouros de Portugal. Uma paisagem única. Orçamento de Estado. Inevitável existir balizas no Estado. Assimetrias. Muitas regionais. ONU. Bem necessário para o equilíbrio e paz do Mundial. CMVM. Ainda ontem inquiri o futuro Presidente algo que é preciso prevenir para depois não ter que reparar. Dívida pública. Tristemente galopante. Futuro. Futuro? Que seja risonho. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhi? Orgulho em ser português. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que acreditem nestes jovens que estão a fazer um esforço por percorrer o país, percorrer as instituições democráticas para dar uma face diferente aos eleitos num país que tem em todas as atividades, não só na política, bons e maus exemplos. Mas eles têm feito esse trabalho notável, voluntário, de querer dar uma face, não é nem diferente nem indiferente, mas pelo menos mais humana a esta classe que acaba por ser a classe que legisla, que governa, que interage e que faz com que Portugal tenha que ter futuro e, portanto, uma palavra de muito incentivo, de agradecimento ao vosso empenho e à vossa disponibilidade, porque ser voluntário neste país também é um custo e ser jovem voluntário ainda mais custo tem, e por isso muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras e também pela sua participação. Terminamos assim a nossa entrevista. É um gosto e sempre à vossa disposição. Muito obrigado e obrigado lá a todos que continuem a acompanhar o Projeto 230 aqui na Assembleia da República. Até à próxima.